Pessoal, falar um pouco agora sobre a progressão geométrica PG. Assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica também é uma sequência numérica, só que a partir do segundo termo, nesse caso, os termos eles são encontrados a partir da multiplicação do anterior por uma constante, e a constante nesse caso a gente chama de razão, né? E a gente vai indicar pela letra Q minúscula aí. Certo? Então quer dizer que se eu pegar a razão e multiplicar pelo primeiro termo, eu chego no segundo. Se eu pegar a razão e multiplicar pelo segundo termo, eu chego ao terceiro e assim por diante, né? Então a progressão geométrica ela tem uma constante que ela é encontrada a partir da divisão de um termo pelo seu anterior. Então, o segundo termo dividido pelo primeiro, ou o terceiro termo dividido pelo segundo, ou o quarto termo dividido pelo terceiro, ou por qualquer termo dividido pelo seu anterior, você vai chegar a essa razão aí. Alguns exemplos. Aqui, ó, letra A, aqui, ó. Essa progressão aqui, se você dividir, ó, 3 por 1, ou 9 por 3, ou 27 por 9, você encontra 3, né? Então, é a razão, é o quociente, né? A gente indica essa razão, a gente chama também de quociente, né? Ela é igual a 3 nesse caso aí. Então, o quociente, na verdade, a gente nem usa o termo de razão. Razão a gente usa para quando a gente fala da progressão aritmética, né? Em progressão geométrica, a gente usa a ideia de quociente. Mas não tem problema falar razão da PG, não tem problema. Mas a gente geralmente, para diferenciar, usa a expressão razão R para PA e quociente para PG, certo? Então aqui, ó, 1 meio, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Se você fizer a divisão entre quaisquer dois termos, dividindo um termo pelo seu anterior, você vai encontrar meio como quociente da PG. 3, 3, 3, 3, 3. Aqui, se você dividir um número pelo anterior, vai dar 1. Aqui, ó, 9 dividido pelo menos 3 vai dar menos 3, o quociente é menos 3. Então, a gente tem o seguinte, ó, nesse exemplo, a letra A, como você achou um número aqui, ó, o número 3, você percebe que essa PG tem um comportamento crescente, ó, os valores estão crescendo, então ela é dita crescente, né? Na letra B, você percebe que ela vai diminuindo, né? Então você tem uma PG decrescente. A letra C, como o quociente é 1, você percebe que é uma PG constante. E além disso, na progressão geométrica também tem a possibilidade da PG ser oscilante, quando o quociente é negativo. E aí ela vai oscilando, negativo, positivo, né? Então são variações que a gente tem dentro da progressão geométrica aí, né? Assim como lá na progressão aritmética, na progressão geométrica a gente tem como calcular o termo geral. Então o termo geral ele é dado por essa fórmula aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, se eu quiser saber o 30º termo, é só colocar no lugar do N aqui o 3, ó, e assim por diante. A gente percebe aqui o seguinte, ó, vamos considerar que isso aqui é uma progressão geométrica. O segundo termo ele é encontrado a partir da multiplicação do primeiro vezes o quociente. O terceiro termo é a multiplicação do segundo termo pelo quociente. Só que o A2 é o A1 vezes Q. Então, quando substituir aqui, vai ficar assim. Q vezes Q, que é o quadrado. O quarto termo é a multiplicação do terceiro pela constante, mas o terceiro termo é A1 vezes Q2, ó. E Q2 vezes Q vai dar Q ao cubo. Então você percebe, ó, A1, A1, A1. E o Q aqui, ó, começa com potência 1, vai aumentando, ó. 1, 2, 3. Mas se você perceber, a potência é sempre 1 a menos do que o que está aqui, ó. Isso aqui é 2, aqui é 1. Isso aqui é 3, aqui é 2. Isso aqui é 4, aqui é 3. Né? Então existe esse padrão, se aqui é N, aqui é N menos 1, então por isso que a fórmula é desse jeito aí, certo? Então vamos usar a fórmula aí, ó. Determine o sétimo termo dessa PG. Então olha só, né, a fórmula do termo geral é essa aqui, então o sétimo termo é trocar o N por 7, trocando o N por 7, trocando o N por 7, você chega nisso aqui. Agora para descobrir o valor do Q, né, que é o quociente aqui, é fazer a divisão, nesse caso aqui, ou 3 por 1, ou 9 por 3, vai dar 3. Então, eu vou substituir esse aqui por 3. Ó. Então, vai ficar assim, ó, A1 vale 1, por isso que aqui está 1. O Q que a gente descobriu vale 3. 7 menos 1 é 6. Fazendo essa conta, você descobre que o sétimo termo é 729 aí, certo?
determinar a PG, onde a soma do terceiro com o quinto termo vale 10 sobre 9 e a soma do segundo com o quarto termo vale 10 sobre 3. Então, terceiro com o quinto termo, A3 mais A5. Segundo com o quarto termo, A2 mais A4, certo? A3, quem é o A3? Pela fórmula do termo geral aqui, ó, é o A1 vezes Q ao quadrado. Quem é o A5? É o A1 vezes Q elevado à quarta. A2 é A1 vezes Q, A4 é A1 vezes Q ao cubo aí, certo? Olha só, aqui eu coloquei o A1 vezes Q ao quadrado em evidência. Então, ficou 1 aqui. A1 vezes Q à quarta dividido por A1 vezes Q ao quadrado, ficou Q ao quadrado. Beleza? Nesse de baixo aqui eu vou colocar o A1 vezes Q em evidência. Então aqui vai sobrar A1. A1 vezes Q ao cubo dividido por A1 vezes Q dá Q ao quadrado. Ó. E aí eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou dividir essa expressão de cima pela expressão de baixo. Então eu vou cancelar. Ó. Aqui vai dar para cancelar o seguinte, só repetir isso aqui embaixo. Ó. Aqui vai dar cancelar, A1 cancela com A1, certo? Aqui é Q ao quadrado dividido por Q, então cancela um Q de cima com esse Q de baixo. E cancela esse cara com esse aqui, ó. Então, nessa fração aqui, ó, nessa primeira parte aqui, sobra só o Q de cima. Sobrou só o Q. E aqui, divisão de fração, você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, cancela 10 com 10, 3 e 9 aqui dá para simplificar. Então, você consegue descobrir que o Q é igual a 1/3, certo? O Q é igual a 1/3. Eu vou pegar uma dessas duas expressões. Eu peguei essa aqui, ó. Peguei essa expressão aqui, ó. Vou trocar esse Q aqui por 1/3. Né? Vou trocar esse aqui por 1/3, ó. Aí vai ficar assim, ó. Peguei a mesma expressão, peguei isso aqui, copiei aqui, ó, certo? Aí, ó, trocando o Q aqui por 1/3, ó, vai ficar A1 vezes 1/3, A1 sobre 3. Aqui, ó, 1/3 elevado ao cubo dá 1 sobre 27, vezes A1 dá 1 sobre 27. Então, a gente tem isso aqui, ó. Tira o mínimo aí, que é 27, né? 27 dividido por 3, 9 vezes A1, 27 dividido por 27 dá 1 vezes A1, e 27 dividido por 3 vezes 10 está aqui. Ó. Cancelo 27. 9A1 mais A1 dá 10A1, igual a 90. Passo 10 para cá dividindo. A1 é igual a 9. Então, nós já temos o primeiro termo e é só multiplicar pela razão. 9 vezes 1/3, 3. 3 vezes 1/3, 1. 1 vezes 1/3, 1/3. 1/3 vezes 1/3, 1 sobre 9. E assim por diante, você tem os termos dessa progressão geométrica aí.